Meu nome é Daniela Campos, eu sou promotora de justiça na comarca de Frutal, titular da terceira promotoria, que detém as atribuições de atuação na área civil, na defesa do patrimônio público, dos idosos e das pessoas com deficiência. Desde o dia 19 de março, juntamente com o colega Dr. Renato Teixeira, que detém as atribuições na esfera da saúde, exerço a função de representar o Ministério Público, juntamente com o Dr. Renato, no comitê gestor da crise do coronavírus, tanto na cidade de Frutal quanto nos demais municípios da comarca, ou seja, Fronteira, Planura e Comendador Gomes. É importante que todos entendam que no dia 20 de março houve a publicação por parte dos municípios de um ato dos decretos municipais que visavam a suspensão de algumas atividades do comércio e juridicamente é possível que os municípios protejam mais do que as outras esferas governamentais, como o Estado e a União. No entanto, no domingo, já no dia 22 de março, houve por parte do Estado de Minas Gerais a publicação da deliberação do Comitê Gestor da Crise em nível estadual, número 17, em que houve a determinação por parte do Estado de Minas Gerais àqueles municípios que ainda não tinham adotado as providências deveriam ser obrigados a assim o fazer. Então, em que pese num primeiro momento os municípios da comarca tenham atuado de maneira mais protetiva, com a publicação da deliberação 17 pelo Estado de Minas Gerais, tais suspensões, né, das atividades passaram a ser obrigatórias, também para os municípios que assim ainda não fizeram. E importante nós entendermos que, ao contrário, por exemplo, dos estados do Sul e do estado de São Paulo, Minas Gerais não adotou desde o início medidas radicais. Desde o início, Minas Gerais buscou garantir o funcionamento da indústria, o funcionamento das atividades essenciais, o funcionamento da questão agrícola. O agronegócio é uma economia pujante da nossa região. Então, quando nós vemos o abrandamento de algumas regras em outros estados, nós precisamos entender que Minas Gerais não foi para o máximo para ter que abrandar. Minas Gerais já começou com uma suspensão de atividades de mediana para baixo. Acredito que mediano é o mais tecnicamente correto, porque obviamente houve a suspensão de boa parte do serviço público, das atividades nas escolas, tanto públicas quanto particulares, e fechamento de parte do comércio. São medidas impopulares, ninguém gosta e é sabido todos os problemas econômicos que tais medidas geram. No entanto, como o governador Zema tem constantemente manifestado nas lives e nas comunicações do governo, nós estamos optando pela vida. E nós precisamos compreender que a estrutura de saúde do estado de Minas Gerais, e em especial da nossa região, não é capaz de suportar o contágio acelerado e com o que, né, vocês cansaram já de ver na imprensa, a subida muito rápida da curva de contágio. Daí a importância do isolamento social, mas nós precisamos entender que existem juridicamente limites e possibilidades nesse isolamento. O toque de recolher e a proibição do direito constitucional de ir e vir não é um ato que pode ser declarado pelos municípios, né? Então, esse ato obrigatoriamente teria que vir da União. No entanto, pronunciamentos do presidente da República não têm força de lei. Então, quando há a possibilidade da pessoa estar contaminada, pela lei federal que foi publicada para regular essas questões relacionadas ao coronavírus, é possível que os órgãos de saúde determinem esse isolamento aí sim obrigatório. Importante também ressaltar que esse achatamento da curva ele é muito importante para
que o contágio ocorra de maneira desacelerada e a nossa estrutura de saúde suporte dar o atendimento adequado àqueles que porventura tiverem as complicações. É fato que as pesquisas científicas ainda são muito recentes e que não se tem certeza de nada. No entanto, pelo que aconteceu já nos outros países, está muito claro que o grande problema é quando esse contágio acontece de maneira muito rápida e que as estruturas de saúde não suportam, e então os médicos têm que passar a fazer opções de qual paciente vai viver ou morrer, de qual paciente poderá ser atendido ou não. Importante também esclarecer que, infelizmente, isso é algo que o Ministério Público vem lutando, mas que até pela questão mundial nós estamos tendo muita dificuldade, é que o fato de não termos a confirmação de um caso de coronavírus, seja em Frutal, seja nas cidades da região, significa que o coronavírus não está circulando entre nós. Por quê? Porque nós fizemos muito pouco testes, muito pouco, principalmente quando comparado à nossa população. Frutal tem 60 mil pessoas, né, uma média de 60 mil habitantes, e nós conseguimos realizar 11 testes. Então, desse nós tivemos, até o momento que foi gravado esse vídeo, a resposta de 3, e que em que pese esses 3 terem se mostrado negativo, eles não conseguem tecnicamente evidenciar a inexistência do vírus na nossa cidade, na nossa região. Então, como o ministro da Saúde, Mandetta, tem ressaltado, como todas as autoridades sanitárias têm ressaltado, é muito importante o isolamento social e é muito importante que, quando necessário o contato externo, as pessoas adotem cuidados básicos, como não pegar na mão, não abraçar, não beijar, não se aproximar mais do que 1 metro, para que essas medidas referentes à diminuição da velocidade do contágio permitam que a nossa curva de contaminação permaneça baixa, para que a nossa estrutura do sistema de saúde seja possível, seja capaz de atender aos casos. Importante também ressaltar que o Ministério Público está acompanhando de perto todas as medidas adotadas, bem como todos os gastos do dinheiro público, porque agora houve, obviamente, a relativização de algumas regras ligadas a procedimento de licitação, mas que nós não seremos um entrave no gasto do dinheiro público para enfrentamento da crise. E estamos conscientizando os prefeitos e secretários de que esse gasto tem que ser responsável, porque senão no futuro eles podem vir a ser responsabilizados. Então o Ministério Público está atento. Nós conseguimos, em virtude da orientação da nossa chefia estadual, preservarmos os nossos servidores, e eles estão em teletrabalho, eles não estão de férias, todos estão trabalhando. Então a suspensão do atendimento presencial na Promotoria de Justiça nem de longe significa um não trabalho. O Ministério Público não para, e nós continuamos ao lado da sociedade no combate ao coronavírus.